Hoje quero falar para todos os meus inscritos aqui do canal, a todos que vêm acompanhando o meu trabalho aqui nesta plataforma há um bocado de tempo já, um pouco da minha experiência, um pouco da minha história nestas fraternidades brancas, que são templos espíritas de linha brancas, e o porquê decidi sair de todas elas e me dedicar de corpo e alma à Quimbanda Independente, que no meu caso é a Xambá, na qual levo com toda seriedade e compromisso, certo? E sempre irei levar. Como a maioria das pessoas, o meu primeiro contato que tive com o esoterismo, com a espiritualidade, foi através das fraternidades brancas, mesas brancas. Tive contato com um templo espírita de linha branca que misturava várias crenças em uma só. Era um tipo, vários deuses, várias entidades, várias culturas. É como se pegasse todas as culturas e crenças que existem ao redor do mundo e colocasse em um liquidificador e fizesse ali uma vitamina só. Nesse caso, uma vitamina divina. E depois dessas ainda, conheci várias outras fraternidades brancas e por último de tudo, vim conhecer a religião de Umbanda, né? Por último, vim conhecer a religião de Umbanda, na qual essa última Umbanda me trouxe muita coisa positiva para a minha vida. E foi a partir dela que conheci as Quimbandas Independentes, certo? Passei bastante tempo na Umbanda e me tornei sacerdote de Umbanda. Quando eu conheci a Quimbanda Xambá, através do meu mestre, até no começo, quis continuar tocando os dois cultos. Até porque a Quimbanda Xambá é a única Quimbanda independente que suporta que o adepto pratique dois cultos diferentes, desde que não misture absolutamente nada e nem entre em conflito. Enfim, então despachei tudo que eu tinha da Umbanda e dos Exus de Umbanda totalmente. Encerrei o meu vínculo com a minha Umbanda que eu praticava, que até então não era como muitas Umbandas por aí, que tem muito cristianismo e suas doutrinas, né, e fundamentos de diversas coisas. Então, após isso, me iniciei na Quimbanda Xambá, na qual hoje me dedico exclusivamente e intensamente à mesma, na qual não me arrependo nem por um segundo, nem por um momento de ter investido cada centavo em toda a minha iniciação e em todos os ensinamentos fundamentais, específicos e extras que recebi do meu mestre. Mas, na verdade, eu quero contar aqui para vocês que me assiste todas as minhas experiências negativas em todas as fraternidades brancas que passei, até antes mesmo de conhecer a Umbanda e, por último de tudo, que foi a minha Quimbanda. Que, claro, a Umbanda deu uma certa levantada na minha vida, um certo apoio para abrir minha mente aos poucos. Mas foi somente na Quimbanda Independente que realmente eu me realizei por completo como quimbandeiro e como pessoa, né, de todas as formas possíveis, por todo o conhecimento que tem, toda a base, de uma forma plena, onde realmente entendi de vez que, se Deus é bom, o diabo não é mau. Onde vale muito mais a pena a gente ser lobo do que ser cordeiro. Mas, enfim, as fraternidades brancas foi a minha pior experiência. Posso dizer que foi nelas que a minha vida espiritual e material se iniciou, e se iniciou muito mal, pois foi onde minha vida andou mais para trás, mas se atrasou, mas ficou no neutro, na qual só vim começar a me levantar um pouco mais quando conheci a Umbanda e depois disso eu praticava, né? E depois, em seguida, eu conheci a minha vertente de Quimbanda Independente, na qual fez com que minha vida se levantasse por completo, né, de uma vez só, muito mais rápida. Onde minha vida realmente se encaixou e assim me trouxe aprimoramento e crescimento, conhecimento em todos os aspectos e realizações, conquistas, e mudou completamente meu modo de ver a vida, certo? Ou seja, o avião da minha vida levantou um grande voo quando me iniciei e comecei a crescer dentro do culto que estou hoje. Mas, claro, seguindo tudo ao pé da risca, sem trapacear, né, sem sair do foco, praticando com determinação e perseverança. Ok? Enfim, quando não entendemos de absolutamente de nada sobre esoterismo, sobre espírito, sobre nada de nada, quando vamos para essas fraternidades, a gente se depara com algumas pessoas que estão há anos nessas linhas brancas de trabalho, na qual o nosso primeiro impacto nunca esquecemos. E sem falar que muitas vezes a maioria que vai já está com a vida uma merda total, totalmente cagado.
Estamos deprimidos com a nossa vida bosta que a gente vinha levando. Estamos com a cabeça já para explodir com tantos problemas de todos os lados, de todos os lugares possíveis. Então a gente entra nessas fraternidades, nessas escolas de linha branca e dá de cara com várias pessoas vestidas totalmente de brancos, né? Ali do lado, da cabeça aos pés. Alguns vestidos ali de faraó, outros vestidos de monge, ali no outro lado. Outros ali mais na frente, vestido com uma capa bem grande, né? Aquelas capas parecidas com Batman, depois da fama. Outras usando umas roupas cheias de enfeite, na qual parece que pegaram aqueles vestidos de noiva, com véu, grinalda e tudo, e vestiram por cima a roupa das mulheres do Egito, certo? Enfim, aí a gente chega lá na frente, vai conversar com o mestre de todos ali dentro, com aquele que é considerado como o grande ser iluminado, né? O grande mestre, com o instrutor, que é conhecido como o grande conhecedor da luz divina. Ele com uma voz tão suave, tão calma, ali pregando as leis do karma, ali pregando as leis de Jesus, do Buda, e vai falando do hinduísmo, do Egito, de Roma, Sodoma, Gomorra, né, toda aquela história ali das religiões, que temos que ser manso, que temos que ser humilde, virar a face para o outro bater, e com a maior mansidão. O nosso primeiro impacto é que eles são tudo evoluídos, altamente evoluídos. A gente tem a impressão que eles são conhecedores de todos os segredos do universo e do esoterismo, conhecedores de todos os mistérios espirituais. E você lá ouvindo tudo aquilo com os olhos cheios de lágrimas de tanta emoção. Por ver, ouvir e presenciar tudo aquilo, você com a vida toda cagada, toda esculhambada, mas mesmo assim, perante toda aquela conversa e toda aquela ritualística ali deles, você acaba ficando ali. Pronto. Encontrei a verdade que eu tanto procurava. É aqui que eu vou evoluir sobre espiritualidade. Encontrei meu ponto de apoio. Aí acabamos tomando aquilo tudo como a verdade absoluta e ficamos ali. Aí, se mesmo assim a gente vai questionar os nossos problemas, nossas dificuldades para eles, como a gente pode usar toda aquela ritualística ali deles e conhecimento deles a nosso favor, a nosso benefício próprio. Aí já não pode. Você é esbarrado na hora. Eles dizem, não, isso aí, meu irmão, isso aí é o karma agindo em sua vida. Isso aí é cobrança espiritual, na qual você vai ter que passar por tudo que é ruim nessa vida, porque você deve demais para a espiritualidade. Para você, quando morrer, você receber sua recompensa. Mas enquanto você estiver vivo, você tem que sofrer, perder tudo, continuar na miséria, né? Todo cagado, né? E claro, não esquecer também de dar graças a Deus ou graças ao universo por tudo isso que você está passando. Agora eu digo tudo isso com toda propriedade, porque eu passei por algumas escolas de linha branca, como essas, me iniciei e cheguei ao grau de instrutor dentro dessas escolas. Então eu posso falar com toda a autonomia e propriedade possível sobre este assunto, né? Então, não vou falar o nome dessas escolas, só não vou falar o nome delas, né? Por questão de ética, né? O nome dessas escolas de linha branca, porque quem já passou por elas sabe quais são e vai notar de quais eu estou falando. Sem mais nem menos. Aí o que acontece? Quando a gente decide fazer parte deles, é marcado um dia ou às vezes 2 dias na semana para você passar o dia todo lá, sendo doutrinado e recebendo aquela aula de história misturado com ética da paz, do amor, da serenidade e do cordeiro. Sendo assim, anestesiado sem saber. Aí ficamos ali aprendendo por horas sobre caridade, humildade, tolerância, budismo, Kardec, karma, lei do retorno, ser manso, procurar ser uma ovelha, né? Sempre aprendendo que o sofrimento é necessário, que perder tudo, ser um lascado, ser um coitado, faz parte do grande plano divino. Ou seja, é passar toda aquela doutrina, toda aquela história para boi dormir, né? Para lhe amansar, para lhe tornar um ser assim de boca aberta, onde é ensinado tudo aquilo que vai fazer aquele indivíduo ser um boca aberta, ser um passivo para toda a vida dele, ou seja, ser um verdadeiro saco de pancada. Um saco de pancada conformado, esse é o nome. Porque o que é um saco de pancada conformado? É aquele sujeito que está orientado a não reagir mais na vida, certo? Se uma pessoa chegar a meter a mão em nossa cara, a gente tem que praticamente dizer obrigado.
e ainda por cima, dependendo do caso, ainda virar a face para levar outra bufetada maior, né? E também, se acontecer do negão tomar sua mulher, vão lhe dizer que é assim mesmo, certo? É algo muito normal, aquilo faz parte dos planos divinos, é algo muito normal, aguarde o Deus fazer a justiça por você. Se alguém tomar seu carro, tomar sua casa, é ensinado para você nessas escolas de linha branca que essas coisas é apenas dívidas passadas, é o karma mesmo agindo em sua vida, né? Que você deve pagar. Nossa, isso é o karma, meu amigo. Não lute por isso não. Deixe por isso mesmo. Vamos meditar, né? Porque o universo vai conspirar a seu favor e tudo vai se acertar no final das contas. Como se o universo tivesse amor pela gente. Como se o universo ou os deuses fossem assistentes sociais ou aqueles garçons ou garçonetes de restaurantes, né? Onde só basta a gente sentar, pedir e ter fé que uma hora vai chegar na nossa mesa, em nossas mãos. Que só basta esperar que vão vir entregar em nossas mãos, né? De bandeja. Vão é porra. O universo está pouco lixando para nós. O universo é, na verdade, indiferente a tudo e a todos. A natureza, o universo está a todo momento querendo nos comer vivos, se você não já notou isso. Este lugar aqui, onde vivemos, tudo isso aqui está se movimentando todo dia contra nós e não por nós. Assim como os demônios, né? Os não nascidos, as divindades, o universo é amoral. Não distingue o que é certo e o que é errado. Quem distingue o certo e o errado é a sociedade, são os homens. O universo está girando aí direto, sem parar, dentro dos seus objetivos deles. E se for preciso passar por cima dos seres humanos, vão passar. Então saiam desse mundo de ilusão que é o cristianismo e essas escolas de linha branca, esses templos de mesa branca que as escolas de linha branca implantaram em vossas cabeças. Não. Apenas confie, tenha fé e aguarde. E você lá, de boca aberta, adorando as estrelas, adorando Afrodite, adorando os deuses e meditando sempre, meditando com mansidão e a vara cada vez mais grossa lhe enrabando. Cada vez mais tomando no rabo. Ou seja, a gente fica nessa passividade, ficamos nessa ostentação de humildade, né? Cada vez mais forte, porque temos a esperança que quando a gente chegar em um grau mais elevado lá dentro, vamos ser conhecedores de toda aquela ilusão, né, de todos aqueles conhecimentos. E no fim de tudo, acabamos percebendo que não é bem assim. Nada na sua vida mudou. Você entrou fodido e no final, além de sair mais fodido, saiu cagado e escandalizado. E mais, eu fiquei lá dentro o tempo suficiente para ver casais se separar, pessoas que eram bem estruturadas financeiramente, perder tudo e sair direto para o manicômio no final, né? Algumas saíram sim. Eu digo com toda a sinceridade do mundo para vocês que eu vi e presenciei muito desmantelo mesmo dentro dessas escolas. Sabe por quê? Mesmo com toda essa humildade, paz, serenidade, mansidão e perfeição que eles tanto pregam, mesmo com tudo isso, acontecia desequilíbrios entre eles, acontecia explosões, porque o ser humano ele é imperfeito, eles esquecem que o ser humano é imperfeito. O ser humano não nasceu para ser perfeito, não nasceu para ser um Deus, né? O que as escolas de magias negras, né, as quimbandas independentes pregam de forma constante? Que o ser humano, se tiver fome, coma, se tiver sede, beba, se tiver ganância, se sacie. As escolas de linha branca querem colocar um tampão, uma rolha bem grande no ser humano. E isso, meus amigos, isso é pedir para dar merda no final de tudo. O ser humano não pode ter tampão, e muito menos rolha. O ser humano precisa ter válvula de escape. E essa válvula precisa ser aberta. Precisa ser ativada uma vez ou outra, de vez em quando, para sair o gás, né? Precisamos sempre gozar de todas as formas possíveis. Então, o ser humano, senão o ser humano ele pode até enlouquecer, explodir. Isso é verdade, pessoal. Vamos pensar mais um pouco. Porque o Brasil é essa merda toda que a gente vê. De vez em quando a gente liga a TV e vê as notícias, né? Quando a gente liga a TV ou olha em sites de notícias, a gente vê
Pastor foi pego dando a bunda para fiel. Pastor foi pego estrupando uma dizimista. Sacerdote executou uma monstruosidade na sociedade e agora está a serviço da justiça brasileira. Padre estava pegando coroinha na saída da missa. Pedro, José, Bartolomeu, João de Deus estavam amolestando pessoas de Deus fazendo suruba, enfim. É uma notícia pior do que a outra. Essas notícias a gente é acostumado de ver de vez em quando, de forma constante, tanto na TV como nas redes sociais. Mas por que eu dei esse exemplo? Para que vocês possam notar que essas escolas de linha branca, esses templos aí, fazem com o ser humano. Colocam um tampão, uma rolha. É como se o ser humano fosse uma panela de pressão e essas linhas brancas, o cristianismo, pegassem essas panelas de pressão e vedassem, lacrassem totalmente, sem permitir que o gás ou o vapor possa sair, né? Aí o que acontece no final? Sempre vai dar merda. Os quimbandeiros independentes são tidos por toda a sociedade, né, como pessoas desprezíveis, certo? Seres sem coração, sem sentimento. Certo? Os templos de linhas negras são tidos também como pessoas más, que não têm compaixão, mas isso tudo por quê? Porque dizemos a verdade. E na sociedade não podemos dizer a verdade. E dizemos, doa quem doer. Me responda uma coisa, aonde está o mal? Onde está a falta de caráter de dizer que se a gente não lutar, vamos perder? Se a gente não destruir nossos inimigos, eles é que vão nos destruir. Se a gente não procurar ser grandes em todos os sentidos, seremos pequenos. Se a gente não procurar proteger com garra e dente o que é nosso, vamos perder. Ou seja, se a gente não procurar de forma constante praticar uma ação positiva, nunca teremos uma reação positiva também. Se a gente não procurar ter uma vida digna e vitoriosa, é fato, né? Vamos ser pessoa digna de derrotas. Sinceramente, eu não consigo ver a negatividade de falar essas coisas, de ensinar essas coisas para as pessoas que devem lutar e crescer a si mesmo, certo? Uma das grandes virtudes das linhas negras, e na qual a Quimbanda Xambá mais prega a todos os seus adeptos, é a honestidade e transparência com o próximo. Ser claro, ser honrado e ser sempre verdadeiro e sincero com quem recorre a nós, com quem precisa de nossos serviços espirituais. Se alguém já precisou de algum procedimento espiritual de um quimbandeiro Xambá, da minha vertente de Quimbanda, vai saber o que eu estou falando. Se alguém já precisou de algum serviço espiritual nosso, sabe que ele foi muito bem orientado, muito bem esclarecido e foi provado que realmente foi feito e aquela necessidade. Tudo na mais perfeita clareza, sem promessas falsas e sem ilusão. Sem mais nem menos. Então, são todas essas pequenas coisas que fazem com que todas as pessoas consigam ter suas vidas transformadas através de linhas espirituais que pregam a coerência, a lógica e a transparência, o papo reto e a clareza. Enfim, é por todas essas coisas que uma vez eu postei uma imagem em uma de minhas páginas no Facebook que dizia assim: não procuramos a nossa salvação, procuramos a nossa evolução. Ou seja, o que essa pequena frase quis dizer na verdade? Essa frase significa que cada pessoa em cima da Terra está aqui neste mundo apenas para aprender, evoluir, tá? Fazendo o bem? Sim. Fazendo o amor? Sim, também. Fazendo o bem para si próprio e fazendo o amor com o sexo oposto. E claro, colocando bastante prazer nesse amor. Ou seja, nós é que devemos ser nossos primeiros deuses. Devemos, antes de tudo, antes de agradar qualquer Deus, devemos primeiramente agradar a nossa vida. Procurar ser grandes, certo? Ser forte. Uma pessoa guerreira, que luta, que corre atrás da evolução, evoluir. Evoluir, pessoal, não é só evoluir o espiritual. Não. Evoluir o espiritual faz parte. Evoluir o espírito é apenas uma parte e não a parte toda. Como a gente faz para evoluir o espiritual se o financeiro está no chão? Como vamos evoluir o espiritual se a parte amorosa está uma merda? Como vamos evoluir o nosso espírito se todo o resto está uma zona? Certo? Antes de encerrar esse vídeo, ainda quero dizer mais uma coisa.
certo? Para todos vocês, um conselho de muita importância, certo? Eu já vi pessoas ricas financeiramente ficar pobres. Já vi pobres financeiramente ficar ricos. Já vi pequenos se tornar grandes. E grandes se tornar pequenos. E por que você não pode? Essa sociedade tem ensinado as pessoas a serem escravas. Ensinado as pessoas a serem humilhadas. Com a ajuda de quem? Com a ajuda das linhas brancas que regem o país. Tem ensinado as pessoas a terem vergonha de ir à luta e assim serem pessoas amarradas, que não reagem, que não lutam, que não prospera, que não guerreia. Mas, mestre, eu sou pobre demais. Mago Tanarode, eu ganho tão pouco. Eu ganho menos que R$ 400 por mês. Como posso sair dessa? Nem dinheiro eu tenho para fazer um feitiço de prosperidade ou de abertura de caminho. Se eu for tirar qualquer quantia para fazer um feitiço de fartura, ou ritual, ou consulta, seja lá o que for, né? Eu vou passar fome, pode acontecer de passar fome, não posso. Parem com isso, parem com isso. Enquanto você pensar como escravo, enquanto você pensar pequeno, você sempre vai agir como escravo, sua vida sempre será pequena, como um coitado, como um ser medíocre. Parem, tirem essas vedas dos olhos, que essas linhas brancas colocaram em vossas cabeças desde quando eram crianças. O dinheiro vai, o dinheiro vem, certo? Se a gente não tiver coragem em ir à luta, se a gente não tirar da cabeça esses pensamentos de escravo que as escolas esotéricas de mão branca colocou em nossas cabeças, em nossas vidas, desde a nossa infância, sempre vamos ter medo, sempre vamos ter vergonha de ir à luta e assim conquistar o nosso lugar sentado à mesa da fartura e da prosperidade, que muitos hoje gozam disso. Possa ser que você esteja passando por dificuldades financeiras e possa ser que você não tenha conhecimentos técnicos ou profissionais, ou nenhuma arte sequer, certo? Mas você tem duas mãos, duas pernas, você tem saúde para ir à luta e assim vencer na vida. Ser alguém digno na sociedade e no seu meio familiar. Lembre-se sempre que quando a gente realmente quer alguma coisa, a gente consegue. Quando a gente realmente decide realizar qualquer objetivo na nossa vida, a gente souber colocar esse objetivo como prioridade, assim será, assim vai ser. Se a gente quiser ser alguém digno e próspero na vida, é preciso ter foco. Ser grandes homens e mulheres. Devemos sempre lutar e passar por cima de quem for necessário e nunca se esquecer das forças dos Exus, das pombagiras, recorrer à nossa força interior e as forças exteriores, né? Um quimbandeiro independente, através de trabalhos e feitiços, poderá ser de grande ajuda. Serão sempre o melhor caminho a trilhar em nossas vidas. Eu ainda tenho muita coisa para falar e orientar. Mas acredito que tudo que já falei até agora já é o suficiente para que você possa refletir mais, reflita, pense. Se for preciso, assista novamente e reflitam. Peço a você que gostou desse conteúdo aqui, que compartilhe no seu Facebook. Vai lá, compartilhe no seu Face. Ajude o canal a crescer cada vez mais. Comente, curta e se inscreva para iniciações na Quimbanda Xambá, feitiços, consagrações de amuletos, anéis, consultas em geral. Todos os meus contatos estão na descrição dos vídeos. Que o povo de Exu possa sempre iluminar nossa mente e nos guiar. Salve a todos e até um próximo vídeo.